Tudo bem? Vamos começar mais um programa Sementes Literárias, comigo, Luciano Melo. Estamos fazendo aí um mês de programa, né? Para mim é com muita alegria estar dividindo aí já por mais de um mês essas sementes diárias e tenho recebido retornos, né? Que também me alimentam, me nutrem como perspectiva de continuidade, né? De perseverar nesse caminho aí, de lançar sementes que se fazem férteis. E hoje eu venho dividir com vocês esta obra, O Efeito Sombra, de Deepak Chopra, D.R. Ford e Marianne Williamson. E para mim, assim, o que me fez escolher essa obra, né, não só a obra em si, o conteúdo dela, mas tem um conceito que eu acho fundamental, né, que a sociedade contemporânea precisa se apropriar desse conceito sob pena de se autodestruir, nos auto-aniquilarmos, que é exatamente o conceito de sombra, né? E sombra é aquilo que é obscuro, né? É tudo aquilo que em nós não é percebido porque se tornou obscuro, né? E não é visto a partir da experiência racional, né? Da mente, eu diria, ativa na funcionalidade do dia, da vida cotidiana. É interessante a gente entender esses elementos e essa potência, que a gente percebe isso claramente na dinâmica da vida corporativa, né? Das negações, daquilo que irrompe e emerge em nós por conteúdos que não foram muitas vezes integrados e reconhecidos. E eu diria que isso, tanto do ponto de vista do sujeito individual, como do sujeito coletivo, né? Quanto julgamentos culturais, sociais. E a sombra, ela é exatamente esse elemento obscuro que se apresenta a partir dessa negação. E a base que eu queria trazer como olhar, como convite, né, e que esse livro efetivamente traz como linha de construção, é um princípio que é um princípio muito simples, mas extremamente sábio. E esse princípio é o da enantiandromia, que quem primeiro cunhou, né, quem concebeu esse conceito foi o filósofo Heráclito, mas que foi aprofundado e estudado, né, como elemento da psique humana por Jung. E Jung define que a enantiandromia, como princípio psíquico, é exatamente a integração desses opostos, né? A psique, assim como a vida, ela pulsa a partir de forças opostas. E sempre que essa oposição, né? E imagine a figura de um pêndulo, sempre que essa força opositora não encontra um espaço, né, de acolhimento, existe uma repressão, ela efetivamente entra, né, num espaço de autodestruição, de autoaniquilação. Então essa sombra, imagine como esse elemento de um iceberg que está ali nessa fase, né, da negação, da não identificação, não reconhecimento em mim dessa potência. E aí quando eu falo de polaridade, existe o bem e existe o mal. Em nós existe toda a bondade que é possível se exercitar como elemento de vida, mas também existe toda a pulsão de morte, todo o mal como elemento de construção existe na potência humana. E quando eu nego esse mal que existe em mim, né, eu entro em confronto, em negação com esse bem, porque eu entro no julgamento, né? Eu começo a entrar nessas polaridades destrutivas pela própria negação em si. Então o livro ele traz daquilo que é vital como elemento de co-construção, de co-criação, pelo próprio exercício da aceitação, de reconhecer essa sombra individual e coletiva que reside nos nossos inconscientes. Como Jung disse, né? Tudo aquilo que nós não enfrentamos em nós mesmos, como indivíduo, como sociedade, teremos que encontrar com o destino. Eu diria que isso responde, né, por grande parte dos dilemas que nós vivemos do ponto de vista individual e coletivo, que nós sejamos capazes de buscar esse lugar de integração, de acolhermos toda essa essência humana, né, aquilo que nos traz como proposta de natureza mesmo de caminho. E quando eu sou capaz de integrar, que eu não temo mais todo esse elemento obscuro que reside e existe em mim, eu posso conviver de maneira muito mais harmoniosa e aí sim, expressar toda a luz com toda a leveza possível. Então fica a dica, né, o efeito sombra como um caminho de transformação, de colocar luz naquilo que muitas vezes é escuridão. Então lembre-se, leia, porque ler é a maior de todas as viagens. Quem não muda sua mente, permanece semente.